Alguma vez já parou para pensar no que de fato comanda as nossas decisões? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Sigmund Freud para tentar entender aquelas forças ocultas que moldam quem a gente é. Vai ser uma análise para a gente visualizar o que rola dentro da nossa cabeça. Então, a grande sacada de Freud começa justamente aqui. Imagina só. E se a maior parte do que move a gente, nossos pensamentos, nossos desejos mais profundos, estivesse toda escondida, bem debaixo da superfície, igualzinho a um iceberg? Freud deu o nome para esse primeiro grande modelo dele, primeira tópica. A ideia é que a mente se divide em 3 níveis, 3 camadas de consciência. E olha, essa analogia do iceberg cai como uma luva para a gente entender isso. Vamos ver como é que funciona. E aqui está o pulo do gato. A ideia dele, que na época foi super radical, era que a nossa consciência, aquilo que a gente percebe, isso é só a pontinha do iceberg. A maior parte da nossa vida mental acontece num lugar que a gente nem enxerga. Sabe essa parte do iceberg que fica para fora da água, a que todo mundo vê? Esse é o nosso consciente. São os pensamentos que estão passando pela cabeça agora mesmo, enquanto se processa essa informação. É o nosso foco do momento, aqui e agora. Agora, um pouquinho abaixo da linha d'água, a gente tem o pré-consciente. Pensa nele como um arquivo de acesso rápido. A informação não está ali na tela principal o tempo todo, mas é só chamar que ela aparece. Tipo lembrar o nome de um professor da escola ou o que comeu no café da manhã. E agora, chegamos na parte gigante, a base de tudo que está escondida lá no fundo, o inconsciente. É aqui que o bicho pega. É onde moram os nossos desejos mais primitivos, nossos medos, as memórias que a gente nem lembra que tem. Não dá para acessar isso de forma direta, mas segundo Freud, é essa massa invisível que está no comando do navio, influenciando absolutamente tudo que a gente faz. Certo. Agora que a gente já mapeou o terreno, vamos conhecer quem são os jogadores. Porque Freud não parou no iceberg, não. Ele foi além e desenvolveu um segundo modelo, que a gente pode imaginar como se fosse um time, uma equipe interna que vive dentro de nós. Para sacar essa segunda teoria, é só imaginar uma conversa rolando sem parar dentro da cabeça. São 3 vozes diferentes e cada uma quer uma coisa, cada uma defende um interesse. Essas vozes são o id, o ego e o superego. Vamos começar pelo id. O id é a nossa parte mais primitiva, a criança impulsiva que mora lá dentro. O lema dele é simples e direto. Eu quero e eu quero agora. Ele não tá nem aí para consequências, para regras, nada. Se algo parece bom, se dá prazer, ele quer. É a fonte da nossa vontade bruta. Aí, para botar um pouco de ordem na casa, entra o ego. O ego é o adulto da sala, o realista do time. O trabalho dele é olhar para aqueles desejos malucos do id e pensar: ok, legal, mas como a gente faz isso sem arrumar uma baita confusão? Ele é o planejador, o que pisa no freio e negocia com a realidade. E para fechar o trio, temos o superego. Pensa no superego como a nossa consciência, o nosso grilo falante. É aquela vozinha lá no fundo que lembra de todas as regras que a gente aprendeu com os pais, na sociedade. É ele que diz o que é certo e o que é errado, e que traz aquela culpa quando a gente pisa na bola. Então, para resumir a ópera, o id grita: eu quero, movido pelo prazer. O ego vem e pondera: vamos pensar num jeito, baseado na realidade. E o superego adverte: mas você deveria, baseado na moral. A nossa personalidade é basicamente o resultado dessa constante negociação entre os 3. Agora, o mais fascinante é ver como essa equipe interna interage no dia a dia. E um spoiler, eles não vivem em harmonia o tempo todo, não. Na verdade, é uma negociação constante e, muitas vezes, um conflito direto. E é exatamente desse conflito que nasce o nosso comportamento. Vamos pegar um exemplo clássico, o dilema do bolo. O id vê aquele bolo de chocolate e já berra: come o bolo inteiro agora! Mas aí vem o ego, o sensato, e fala: opa, calma lá. Se comer tudo de uma vez vai dar ruim. Que tal a gente comer só uma fatia bem generosa? O ego então negocia para todo mundo sair feliz. E tem outra dinâmica. Imagina encontrar um doce perdido, ninguém por perto. O id, claro, já cochicha. Pega, é de graça, ninguém vai saber. Mas na mesma hora, o superego acende o alerta. Opa, isso não é seu. Pegar seria errado. Aqui a briga é direta entre o desejo puro e o nosso código moral. E a gente sente o superego agindo o tempo todo. É aquela pontinha de culpa depois de contar uma mentira. É o orgulho que a gente sente quando faz a coisa certa. É o que segura o impulso de explodir de raiva e o que nos faz parar no sinal vermelho, mesmo de madrugada sem ninguém olhando. É a nossa bússola moral interna.
Certo, mas por que tudo isso importa? Porque, no fim das contas, a nossa personalidade não é algo estático, escrito em pedra. Ela é o resultado dinâmico, vivo, desse diálogo interno, dessa eterna negociação entre o que a gente quer, o que a gente pode e o que a gente acredita que deve fazer. Em resumo, quem cada um de nós é o produto dessa dinâmica. É sobre como o nosso ego se vira no dia a dia para equilibrar as demandas do id com as restrições do superego. É uma dança complexa que acaba definindo nossas escolhas e o nosso jeito de ser. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se uma personalidade equilibrada vem da harmonia entre essas três forças, o que acontece quando a balança pende para um lado só? O que acontece quando o desejo, a realidade ou a moralidade começam a gritar muito mais alto que os outros? A busca por essa resposta é o ponto de partida para grande parte da psicologia moderna.